a gente vai falar sobre compulsão, não é mesmo? Sim. Tema, eita, existe muito compulsivo aí, pastor? Olha, tem um bocado de gente aí, viu? Tem muita compulsão rodando por aí? Tem várias, né? Com certeza. Então vamos falar o que é a compulsão. Olha, a compulsão, ele é um comportamento, né, mal adaptativo, quer dizer, que não se adapta, né? É um comportamento em que a pessoa busca uma gratificação através desse comportamento. E essa gratificação é para o alívio da dor, do problema, ou para o prazer. Então, é a busca do prazer ou o alívio do desprazer que a gente fala. Eu poderia citar algum exemplo. Posso já citar algum exemplo para vocês entenderem como que acontece a compulsão? Pode. Mas antes, Andréia, você aproveita. Você é compulsivo? É compulsiva? Tem alguém que é compulsivo aí, que você convive? Tem dúvidas sobre isso? Mande o seu WhatsApp pra gente, 98402-9756, 98402-9756. Mande a sua pergunta para cá no nosso WhatsApp. A gente vai aproveitar, o pastor Leozão, a Andréia, psicóloga, estão aqui para tirar as suas dúvidas, para te ajudar diante aí das suas dificuldades, daquilo que você tem para detectar aí se é ou não é. Dê os exemplos pra gente. Primeiro, esse comportamento, ele é um comportamento repetitivo. Então, o que gera o desprazer é isso. No início, né, pastor, a pessoa sente um prazer e um alívio daquele... É uma alegria de realizar aquilo. De realizar e, na verdade, não de realizar, de apaziguar a angústia e a ansiedade que estava dentro dela em decorrência ao pensamento ou o comportamento executado. É compensação. Mas com a frequência desse comportamento, isso gera muita tristeza e mais angústia, ainda mais desprazer. É um tédio. Mas como o prazer ainda ele é grande, a tendência é a busca novamente do alívio do sintoma. Então a pessoa retorna e começa de novo um ciclo. Então vamos dar um exemplo. A pessoa tem um pensamento recorrente na mente dela. E o pensamento é o seguinte: eu tenho que lavar as minhas mãos porque está cheio de bactéria e essa bactéria vai me contaminar. Então a pessoa vai lá e lava as mãos. No momento em que ela lava as mãos, ela tem um alívio do pensamento, da angústia que ela estava em pegar aquela bactéria. Ok, só que quando ela lava aquela mão, o pensamento ele é recorrente, ele retorna. Porque ele busca de novo aquela satisfação, então ele retorna. No que ele retorna, a pessoa, ao invés de lavar as mãos aí 3 vezes ao dia, vou te dar um exemplo, sempre antes as refeições, ela lava 40, 50 vezes as mãos. Então, esse comportamento repetitivo durante o dia gasta um desgaste na mão, na pele, né? Além do incômodo, do próprio comportamento, gerar um isolamento social, porque a pessoa que toda hora levanta e vai lavar a mão, ela não consegue interagir com mais ninguém, porque aquele pensamento toma conta dela. Então, essa compulsão, ela pode ser, o exemplo que você me pediu, em várias áreas. Certo. Então, nós temos aí... Quais os tipos de compulsões mais comuns que existem? Eu vejo, André pode confirmar, a do consumo, da comida. E agora, recentemente, já estou vendo também a compulsão pelo exercício físico. Vigorexia. Né? E também a questão Nicotilomania, que é o hábito de arrancar os fios do cabelo. O trabalho também. O trabalho. O trabalho também. O Rede social. O sexual também. O sexual também é muito comum. A pessoa pensa em sexo o tempo inteiro. E aí ela vai para o banheiro várias vezes para se masturbar. Ou quando tem um parceiro, ele requer daquele parceiro uma relação sexual 3, 4 vezes ao dia. Então, não é uma coisa normal. Quer dizer, a vontade de sexo natural, ter desejo, isso é uma coisa natural. Ter um desejo até frequente, né? É uma coisa natural. Mas a ponto de que domine a vida da pessoa e a pessoa não consiga ter um vínculo social, já passa a ser uma patologia, uma doença. E a Bíblia diz, Paulo fala uma coisa interessante, que é o contentamento que pode, claro, trabalhar na terapia, achando a raiz disso, mas o contentamento é que vai estar trazendo a cura para isso aí. Porque ele faz esse comportamento repetitivo para aliviar a angústia, né? Angústia. Então, a Bíblia fala, Paulo, você está contente em tudo. O contentamento, também com o refrigério da alma, que vai para o Salmo 19, quando fala que os mandamentos do Senhor, que ele refrigera a alma. Então, tem que trazer o refrigério da alma, vem o contentamento,
E também a Eclesiastes fala há um tempo a todas as coisas. Então você tem esse conjunto, né, do entendimento, mas além do entendimento tem que haver a revelação disso, né? Aí que a pessoa começa a caminhar para a cura, né? Claro, e certamente vai existir uma terapia para achar a raiz, né? Onde está a raiz disso, porque há uma compensação, ele busca essa compensação para tirar essa dor, essa angústia na alma, né? Sim. E a palavra de Deus, ela traz o refrigério para a alma, ela traz o refrigério para a alma. Então você acha a raiz e a aplicabilidade da palavra. Acho que a pessoa não pode negar, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas negando o que é real, né? O que é real é real. Agora, o que é verdade? Verdade é a palavra que certamente vai combater essa realidade aí. Sim. Tem perguntas chegando aqui. Você pode e deve enviar a sua pergunta no 984029756. Compulsão tem cura? Sim, tem cura, tem tratamento. E o tratamento gera cura. Quais os tipos de tratamento que existem para a compulsão? Sim, o pastor acabou de falar aqui do tratamento psicoterápico, né, que é a terapia. Mas a terapia, às vezes, sozinha, ela não dá conta do processo em alguns momentos. Certo. E às vezes é necessário que aquele paciente ele passe por uma avaliação psiquiátrica, entre com uma medicação, às vezes um antidepressivo. Por exemplo, no caso da compulsão sexual, eles normalmente associam um antidepressivo para que a pessoa diminua também a libido, né? E ela tenha um domínio maior aí dessa compulsão até se entender qual é a raiz, onde que está o início da causa desse problema. Isso. Porque, na verdade, a compulsão ela não é genética, né? Não é uma doença genética. É uma doença que nós podemos dizer que o ser humano ele pode ter até uma predisposição familiar, mas não é algo genético. É um comportamento que se adquiriu, um mau hábito. Na verdade, que se adquiriu, e aquele mau hábito, no início, ele trouxe o alívio, aos poucos vai se havendo um aumento daquele uso, daquela prática, daquele comportamento, até chegar ao ponto em que a pessoa é dominada por ele, pelo pensamento, pelo comportamento, pela ação. Agora que eu vejo também que a pessoa, o inimigo pode aproveitar dessa deficiência, né, desse comportamento, e atuar também espiritualmente. Sim. Agora, a gente não pode negar, porque a pessoa pode está liberta desse campo espiritual, mas tem que tratar do emocional também. Sim. Porque as pessoas acham pelo fato de ter sido liberto espiritualmente, né? Não tem que buscar o tratamento. Isso é um erro. Sim, o porque ser humano existe é corpo, aqui, alma e espírito. Tem que tratar tudo, né? São todas as áreas. Não é? Nós não podemos olhar o ser humano por um ângulo só. Então acontece a pessoa ser liberta espiritualmente, mas ali porque ele aproveitou dessa fraqueza, desse comportamento, desse mau hábito, ele aproveitou e atuou também. Sim. Então você tira a parte espiritual no sentido da libertação, agora trata o emocional, porque senão a brecha lá continua, a porta continua aberta, se não for tratado, né, você faz a libertação, diz não, já está curado. Não é bem assim não. Vai lá, vê a parte emocional, senão a porta continua aberta e amanhã volta de novo e quando volta com mais 7 e vai piorando. Então as pessoas precisam ter esse entendimento, como a Andréia falou, é corpo e alma e espírito. Então o que é espiritual? Tratou. Agora, aonde a parte emocional aqui? Senão a porta continua aberta. Porque ele só agiu porque houve uma legalidade para ele atuar. Não é? Então a gente tem que entender isso daí, não pode ignorar não. Tem pessoas que ignoram tanto um quanto o outro. Isso é muito perigoso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.